Outro dia eu estava voltando do trabalho, pensa, ônibus lotado, depois de um dia muito cansativo. E foi um dia, digamos, que eu me esforcei muito para fazer tudo que eu faço, acordar cedo, sair de casa no horário, fui lá, trabalhei o dia todo que eu tive para poder trabalhar. E aí, voltando para casa, eu pensei, falei assim, gente, eu nunca fiz metade do que eu fiz hoje para mim mesma. Por que que eu tô pensando nisso? Eu enrolei muito para poder fazer esse vídeo aqui, e ao longo dele vocês vão entender o porquê. Mas é porque a realidade é que a gente não para se esforçar tanto quando algo é pra gente, quanto é para outra pessoa. Por exemplo, às vezes você pode ter um sonho de começar aqui no YouTube, ou então fazer algum outro tipo de trabalho para você, e aí procrastina isso, colocando defeito nas coisas, colocando empecilhos. Às vezes o cenário não é perfeito, às vezes a condição financeira para aquilo no momento não é perfeita, e eu me vejo muito nisso também. Só que vindo, né, no ônibus lotado, no dia cansativo, tendo pouco tempo com os meus filhos, eu parei para pensar o porquê que eu ainda não fiz nada. No meu caso, é o vídeo aqui do YouTube. Só que antes eu também já tinha pensado em trabalhar com lanche, sanduíche, açaí. Já cheguei a vender batata recheada pelo iFood. Já fiz tudo nessa vida, só não continuei. E hoje eu acordo cedo, mesmo cansado, mesmo tendo dormido tarde na noite anterior, pego um ônibus lotado, às vezes gasto mais do que eu ganho de comissão ao longo do mês para poder pagar Uber, às vezes para dormir um pouco mais ou então sair um pouco mais tarde de casa. Só que quando o assunto é para mim, ou para você, se for o seu caso também, a gente não se esforça o tanto que deveria se esforçar. Eu estava conversando com o meu patrão e ele falou que o mundo de vendas dele não começou no que ele faz hoje, que é uma distribuidora de cosméticos para salão de beleza. E aí, ele falou que começou vendendo capa no sinal, que começou, eh, trabalhou um tempo também como, fugiu o nome, corretor de imóveis. E aí tudo isso foi dando experiências para ele, sabe, pra ele poder estar hoje onde ele está, no patamar que ele está. E às vezes a gente olha para o pequeno ali e não dá o valor devido. Vamos supor, eu já sonhei também em trabalhar com doces. É uma coisa que eu gosto de fazer, gosto de comer. Só que eu não me via a melhor confeiteira do mundo. E se eu não era a melhor confeiteira do mundo, eu também não prestava para poder fazer aquilo. E aí o sonho de ser uma confeiteira, né, não foi para frente. O sonho de trabalhar com lanches também não foi para frente, afinal eu só peguei um vídeo que eu tinha visto no YouTube também, de um rapaz que tinha começado no iFood, falei, vou vender. E, pra ser sincera, não é uma coisa que vende tanto aqui na minha cidade, mas na época fez muito sucesso, porém eu não busquei administrar direito o meu negócio, na insegurança de só vender batata recheada, por ser uma coisa que não tinha muito, que eu não via muito. Eu comecei a acrescentar várias coisas e aí ficou muita informação, eu vendia pastel, açaí, sanduíche e batata recheada, então pra mim sozinho ficou pesado. Não estava me dando um retorno, né, significativo, então enfim, gente, soltei e larguei mão. Só que também na mesma partida aí eu já trabalhei com cestas de café da manhã, já fiz N empreendimentos e sempre aquilo ali, não vai pra frente, não vai, não consigo, desacreditei de mim muitas vezes, e o YouTube é uma dessas. Só que quando, gente, a gente para pra pensar que muita coisa na nossa vida, principalmente o que vai dar certo, dá certo ao longo prazo, a gente olha para trás e percebe quanto tempo que a gente perdeu se a gente não tivesse continuado. Ou melhor, se a gente tivesse continuado. Por exemplo, se há 5 anos atrás, mais ou menos ali na pandemia, que foi quando eu comecei o meu negócio de batata recheada, se eu tivesse continuado, se eu tivesse insistido, talvez hoje eu teria a melhor loja de Belo Horizonte voltada para batata recheada. Até porque, como eu disse, não é muito comum aqui. A gente vê muito sanduíche, a gente vê muito açaí, às vezes a gente até vê muito pastel, mas não vê negócio de batata recheada. Pô, seria uma novidade, seria um bom negócio e realmente dava muito lucro. Eu gostava, o pessoal comprava. Enfim, desisti. E não sou só eu, eu vejo muita gente fazendo isso. Porém, por exemplo, o YouTube.
tô aqui pensando em gravar esse vídeo, não exatamente com esse tema, já há alguns longos anos. Talvez, esse seja o primeiro vídeo que você veja meu, até porque esse é o que eu pretendo gravar e manter ele na plataforma. Eh, mas a real é que se tem 2, 3 anos que eu tô pensando nesse assunto, se eu tivesse começado, mesmo sem cenário, mesmo sem um bom celular, e eu ainda não tenho, talvez hoje ou semana passada eu não estaria dentro daquele ônibus, eu não teria pensado, o que eu pensei, eu não teria me esforçado o que eu me esforcei. Esse ano, quando eu comecei lá na empresa que eu tô, ano passado na verdade, eu vi minha filha chorando, né, porque eu já estava passando muito tempo fora de casa e ela não estava acostumada com isso, e aquilo ali me doeu. Mas se eu tivesse dado a oportunidade de apostar em mim, de confiar no meu próprio potencial, há 5 anos atrás, como no caso da batata recheada, ou há 2, 3 anos atrás, como é o que eu venho pensado em fazer e gravar vídeos para o YouTube, talvez a minha filha não teria chorado no final do ano passado, porque a mãe dela estava passando muito tempo fora de casa. Hoje, a minha realidade, pode não ser a sua, pode não ser, né, a do seu vizinho, mas a minha realidade é: tenho um esposo maravilhoso? Tenho. Ele dá conta de pagar todas as contas da casa se eu ficar sem trabalhar? Ele dá. Mas eu preciso trabalhar, eu preciso ter alguma coisa também para complementar a renda. E eu sei que às vezes falta isso, falta coragem, falta enxergar um potencial no futuro para aquilo ali, porque às vezes realmente a estrutura da sua batata recheada, a cozinha que você tem não seja ideal, o seu celular para gravar um vídeo no YouTube também não seja o ideal. Às vezes o doce que você quer fazer ainda não chega no ponto certo, ou seja lá o que for que você tem um sonho de fazer, ainda não é aquilo ali, mas começa. Eu tenho uma conhecida que ela dava aula de violão e até que um dia ela ficou sem violão. E aí ela: "Poxa, eu sei ensinar, mas não tenho com quem ensinar". Eu falei: "Pô, e seus alunos têm violão?". "Tem", né, "e como que vai dar aula?". "Começa a dar aula, vai dar aula, ensina eles com os próprios violões deles e tal, vai dar certo". Ela começou, juntou dinheiro, comprou o próprio violão. Não é lá uma história extraordinária, mas é o que às vezes a gente enxerga, às vezes a gente presta muita atenção na fala, na falta. E aí é um motivo de eu estar falando isso, porque a minha dicção não é a melhor, já gaguejei aqui várias vezes, já comecei esse vídeo várias vezes também. Meus filhos estão falando aqui na porta, por mais que eu pedi silêncio, então até agora eu nem sei se tá chegando isso aqui no microfone. Mas enfim, a minha casa não é a melhor do mundo, não é igual a das blogueiras que eu vejo por aí, que eu gosto de acompanhar. E não, eu não sou do tipo que vou começar a gravar minha rotina faxinando a minha casa, porque não é a minha praia, eu sou muito do falar e inclusive estou aqui há quase 10 minutos. Mas enfim, se a gente focar muito no que está faltando, no brigadeiro que ainda não deu ponto, na estrutura da cozinha que ainda não é a de um restaurante profissional, ou se a gente comparar aquelas blogueiras que cheia de livros, né, atrás, um escritório muito chique, uma roupa muito bacana, e se a gente não tem isso agora, a gente só não vai fazer, entendeu? Tem uma moça que eu gosto muito dos vídeos dela aqui no YouTube, que ela começou sendo mandada embora do trabalho dela e gravou um vídeo ali desabafando mesmo, e hoje ganha muito dinheiro na internet, porque ela simplesmente soltou ali um desabafo. E então dentro daquele ônibus eu pensei: "Gente, eu preciso começar. Meus filhos merecem ter uma mãe em casa, meus filhos, precisam de mim em casa". Afinal, né, gente, quem é mãe aqui vai me entender, por melhor que seja o marido ou a rede de apoio, ou se não tem rede de apoio é um pouco pior, mas a gente é muito necessário dentro da nossa casa. Eu falo isso como mãe, como mulher, como pessoa. Eu sinto muita falta também de poder estar em casa, e eu vejo na internet um potencial muito grande nisso. Então, se você é uma pessoa, talvez, não sei quantas visualizações esse vídeo vai ter, mas se você é só uma pessoa e se concorda comigo, dá seu jeito também. Eu dei aqui o meu exemplo, né, de
batata recheada, comida, né, no geral, ou eh, artesanato, já fiz também vários, ou doces, ou qualquer outra coisa que você tenha vocação de fazer, tenta fazer. Começa conciliando com seu trabalho CLT até fazer dar certo, corre atrás dos seus sonhos. Hoje, todos os dias eu acordo cedo, eh, pego o ônibus lotado, volto em pé também dentro do ônibus. Graças a Deus eu tenho o privilégio, porque eu já trabalhei em muito lugar ruim no mundo, na vida, assim, e hoje eu tenho o privilégio de trabalhar com pessoas bacanas. Só que eu sei também que muito lugar não é assim e tem gente que é obrigada a aguentar aquilo ali, porque às vezes é a única oportunidade que tem. Enfim, mas no final do mês eu só acordei cedo, só enfrentei o ônibus lotado ou tirei dinheiro do meu próprio bolso para pagar Uber, atrás do sonho de alguém. Então tá na hora da gente começar a correr atrás dos nossos próprios sonhos, de cuidar da nossa própria vida, de pensar no nosso próprio futuro. Hoje, graças a Deus, o meu patrão tem lá a empresa dele consolidada, só que por melhor que seja trabalhar lá, não é isso que eu quero. E acredito que não é isso que você quer, e muito menos que seja isso que a gente merece. Eu acredito num Deus que sempre tem muito mais para todos os filhos dele, e mesmo não falando muito bem, mesmo não tendo o melhor cenário, mesmo não sabendo direito o que eu tô fazendo aqui na frente do meu celular, eu tô aqui gravando esse vídeo. Espero de verdade que ele tenha conseguido tocar alguém, apesar da minha dicção ainda não ser das melhores e eu ainda ver defeitos em muitas coisas que eu faça e que eu fale. Mas é isso, essa sou eu. Muito prazer, eu sou a Tatiana, ainda não me apresentei. Provavelmente esse é o meu primeiro vídeo no YouTube, provavelmente é o primeiro vídeo que você vai ver aqui de mim, mas foi de coração. Do mesmo jeito que eu acredito que eu mereça ver mais, ter mais, ir mais longe, viver uma vida, talvez da infância que eu sempre sonhei para os meus filhos também e que eu não tive a oportunidade de ter e nem de viver, você também tem aí talvez os seus filhos, os seus sonhos, se você é uma pessoa solteira, se você é uma pessoa casada, se você convive bem ou não com os seus pais. Enfim, eu não sei a sua realidade, mas eu sei que tem uma realidade boa por aí, em qualquer lugar. Então, um conselho de amiga que eu te dou, não espera a água bater na bunda, não. Por mais que o cenário no momento não pareça o ideal, corre atrás, faz valer a pena, tenta fazer dar certo, insiste, não abre mão, porque eu tenho certeza que daqui 2, 3 anos, se você criar um pouquinho mais de maturidade, perceber e olhar para trás, assim como eu olhei, e ver que só perdeu tempo, aí você vai se arrepender. Então, bora pra luta. Se não der uma vez, tenta de novo. Se não for X, tenta Y, mais tenta. Corre atrás do seu que vai dar certo. Tá bom? Se gostou, se assistiu até aqui, deixe seu like, se inscreve no canal. Eu realmente não sei fazer isso direito ainda, mas é de coração, espero que tenham gostado. E fiquem aqui para acompanhar, eu acho, os próximos vídeos desse canal. Beijo, fica com Deus.